Olá! Hoje trago-te aqui uma convidada muito especial, é assim um momento bem interessante para mim estar aqui com a Alexandra. Então já comecei por te dizer quem é a pessoa que está aqui connosco hoje. O nome dela é Alexandra Santos. A Alexandra, vou contar assim um bocadinho do processo de como é que nós nos conhecemos. A Alexandra começou por ser minha cliente e há muitos anos atrás, eu não faço ideia. Bastantes, não é? Bastantes, acho que já lhe perdemos ambas as contas. E com o processo de transformação da vida da Alexandra, muitas coisas foram acontecendo e a Alexandra hoje trabalha também como terapeuta. Ela depois vai explicar um pouquinho melhor sobre qual é que é assim, o foco essencial do trabalho dela. E como nós fomos mantendo sempre um contato, agora não tão terapêutico, digamos assim, mas sempre que é necessário, não é? Como a Alexandra costuma dizer, temos mantido assim próximas e temos realmente muita afinidade, temos assim uma visão assim muito semelhante em relação a muitas coisas e então isso permitiu-nos criar uma ligação também muito bonita. E o que acabou por acontecer, como é que surgiu a ideia de fazer este vídeo? Então eu vou partilhar contigo. O que surgiu foi realmente algumas pessoas a quem a Alexandra foi dar também a minha referência, o meu contato e começaram a ver assim alguns vídeos, começaram a brincar um bocadinho com ela, a dizer então mas porquê é que vocês não fazem um vídeo juntas? E é engraçado, no dia estávamos a falar e surgiu realmente esta conversa e disse, olha, realmente acho uma ótima ideia, então bora, vamos fazer um vídeo juntos. Faz todo o sentido. Não é? E a Alexandra de imediato aceitou, claro, né? Claro que aceitou. E é muito giro até porque algumas pessoas, aconteceu até muito recentemente, eu partilhei com a Alexandra há pouco, até de algumas pessoas, uma pessoa em concreto ter partilhado comigo um post que viu na página dela, sem saber que era dela, porque a Alexandra tem uma página, como é que se chama a página, Alexandra? Ser presente, gerindo emoções. Ser presente, gerindo emoções. E partilhou comigo, eu disse, olha, que engraçado, porque eu conheço a autora desse post, inclusivamente amanhã vou estar com ela. Sincronias. A gravar um vídeo. Exatamente. Estas sincronias é assim uma magia que nós as duas realmente apreciamos muito e que nos ligam assim realmente nesta visão. Então é com muito prazer que eu te tenho aqui e sinto que vai ser assim muito interessante aquilo que tenhas para oferecer aqui também às pessoas que acompanham o meu canal e às pessoas depois também que acompanham o teu canal, porque este vídeo depois será partilhado também lá. Então, qual foi a minha ideia quando eu convidei a Alexandra a vir cá? Então, como se calhar sabes, eu sou mãe, no caso de não saberes, ficas agora a saber, sou mãe, tenho 2 filhos, um menino com 11 anos e uma menina com 8 anos, e aquilo que eu me deparo, quer na minha experiência pessoal, quer também com todas as pessoas que eu acompanho essencialmente mulheres, muitas delas mães, é realmente esta dificuldade às vezes que nós temos em gerir a ligação que temos com os nossos filhos, porque são relacionamentos que tendem a amplificar muito também as nossas próprias emoções e aquilo que nós temos mais dificuldade. E a Alexandra tem feito um trabalho maravilhoso, que eu tenho acompanhado também pelas redes sociais e para além daquilo que ela vai partilhando comigo, em relação às crianças e em relação aos pais, porque ela tem tido também este foco, não só com as crianças no concreto, mas ela já te vai contar tudo assim em primeira mão. Não só com as crianças no concreto, como também com os pais, fazendo atividades nas escolas, com os encarregados de educação, enfim, e com um público também mais vasto. E eu pensei nisto e disse, não, realmente era muito interessante fazermos um vídeo juntas a falar sobre isto, a falar, ok, que dificuldades é que tu notas nas crianças, o que é que estes pais e estas mães podem fazer para ajudar as crianças a gerirem melhor as suas emoções, o que é que os próprios pais podem fazer para fortalecer e para ter uma relação cada vez mais harmónica com os filhos e para se cuidarem também dentro deles, porque para mim é super visível que se eu não estiver bem, e tu como mãe também deves ter esta percepção, tudo vai ser mais difícil, inclusivamente a relação com os nossos filhos. É isso, não é, Alexandra? O que é que tu achas? Acabas por dizer bastantes coisas do que aquilo que faz parte do dia-a-dia, que torna realmente a dificuldade na relação entre os pais e os filhos, que sejam mais harmónicas. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade que é acelerada, não é? Nós temos o trabalho, temos, principalmente as mães, não é? Têm trabalho, têm mais isto a fazer, têm as crianças e depois ainda por cima queremos ser as super tudo, não é? Queremos ser a super mãe, queremos ser a super funcionário do mês, queremos ser as super filhas. Perfeitas, resumidamente. Não é? Queremos ser perfeitas a tudo, ser as super mulheres em tudo. E é aqui que as coisas complicam. Porque depois, a dada altura, somos as primeiras a culpar-nos de tudo, não é? Acontece qualquer coisa, vimos mais irritadas do trabalho, chegamos a casa e descarregamos, não é? Descarregamos e depois ainda há outra coisa, é a culpa. Sentimos, eu sou a pior mãe do mundo, eu sou a pior esposa, e eu devia ter feito isto, e devia ter sido aquilo.
O meu projeto surgiu um pouco neste sentido, ou seja, por exemplo, imaginamos, viramos este caso que estamos a falar da ajuda dos pais com os filhos. Portanto, trazer um pouco à consciência. Os pais ficam um bocadinho desalinhados quando eu digo assim, está bem, mas nós estamos a achar que quando vem à procura de ferramentas e estratégias que nós chegamos e clicamos no botão e tudo vai mudar. E ficam um bocadinho aborrecidos, quando eu digo que, pois, mas é que essa mudança tem que partir de ti. Claro. E é um bocadinho chato, não é? Porque nós queremos sempre, se calhar, se pudéssemos ir ali comprar um bocadinho de paciência, nós comprávamos com todo o gosto, quanto é que custa. A verdade é que isto no dia-a-dia não é isto que acontece, não é? O projeto é o educar consciente, mas no sentido da mente, educar a nossa mente consciente e trazer o que é isto? É trazer-nos ao momento do agora, neste momento. Chegamos estressados ao trabalho, chegamos a casa, provavelmente não chegamos a casa e os filhos estão lá, se calhar nós vamos buscar à escola e eles já vêm agitados da escola. Nós no caminho, se for preciso, quando são dois, principalmente já vem a guerra, não é? Pronto. A questão aqui realmente é naquele momento, trazer um exemplo, não é? Trazer aquele momento à consciência e observar se realmente o que eles estão a fazer é sim tão grave, ou se realmente é o meu limite da paciência, está um bocadinho no auge. E uma das coisas que eu acho que os pais fogem muito de dizer, mas eu acho que faz sentido, é entregarem e serem verdadeiros, serem autênticos. Sim. Eu hoje não estou bem, eu hoje venho do trabalho cansado, eu hoje o trabalho não correu bem. Esta conversa não acontece muitas vezes a frequência de dizer que estou mal, mas onde eu estou, eu aviso. Chegamos ao carro e dizemos, olha, o dia hoje não correu muito bem, a mãe vem um bocadinho irritada, assumimos um bocadinho as emoções do que estamos a sentir, não é? A mãe vem um bocadinho irritada, é provável que se vá alterar mais facilmente convosco. Quando nós fazemos esta conversa com eles, apesar de pensarmos que eles não têm o raciocínio, que eles quem são eles? Não, eles entendem muito bem. Claro, e eles assumem o papel da empatia. Colocam-se um pouco no nosso papel. E é engraçado que as experiências, porque depois quando se põe em prática, vamos vendo os resultados fantásticos que eles têm, que é, oh mãe, mas o que é que aconteceu? Foi o teu chefe? Oh mãe, foi no carro? Oh mãe, ou seja, eles estão preocupados em saber o que é que aconteceu e se nós mantivermos este contacto, primeiro, criamos logo a relação que podia ser ali em birra, eu estar a embirrar com eles e eles um com o outro, ou então eles criarem ali em modo solução, que é aquilo que acontece, que é uma das coisas que eu tento ajudar sempre, quer com eles, quer nas atividades, que os miúdos vão à procura de soluções. O que é que acontece quando eu lhes estou a assumir de forma autêntica como é que eu estou-me a sentir? Eles vão tentar encontrar uma solução para mim. E esquecem a birra entre um e o outro, ou seja, isto é maravilhoso quando acontece porque eles esquecem e começam logo, mãe, então vamos caminhar pela natureza, mãe, vamos ver o rio, mãe, já sei, está a chover, vamos apanhar um pouco de chuva, ou seja, eles arranjam estas soluções que na vida deles já perceberam que os acalma e procuram trazer a solução para mim, para nós os três, quer dizer, naquele momento que provavelmente ainda estamos os três, isto acontece muita vez. E é uma das coisas que eu tento trazer para os pais, que é sejam autênticos. Ou seja, estão chateados, ou seja, se calhar não interessa entrarmos no pormenor do que é que aconteceu, não é? A mãe veio chateada do trabalho, o pai está cansado, o pai está... Temos que também cuidar aqui com uma coisa, que é não fazer associação de que o trabalho é uma chatice. E eu vejo isto acontecer nos pais. Vejo que vêm muito aborrecidos do trabalho, porque normalmente as pessoas nem raciocinam bem porque é que estão aborrecidas com tudo, não é? Com o tempo, com o trabalho, com o chefe, com o colega de trabalho. Só que depois, aquilo que chega à criança é só o trabalho é uma seca. Sim. E eles vão crescendo com a ideia de que trabalhar é uma seca, e o trabalho é chato, e o trabalho é cansativo, para que é que eu vou trabalhar? Pronto, isto é uma coisa que temos de ter algum cuidado, sermos autênticos, não é no que é que as coisas nos aconteceram, como nos sentimos. Eu estou aborrecida, nem que fosse porque está a chover, mas eu estou aborrecida, não interessa a chuva, não interessa a minha emoção. Trazemos a responsabilidade para nós, não é? Para nós, exatamente, isso é muito importante na conversa, é um pouco conversarmos com eles, de forma autêntica, sem não nos estamos a rebaixar. E eu acho que os pais têm muita ideia de que, agora, eu sou a super mulher, não, eu sou a super mãe, eu sou a super pai, vou voltar a admitir que não estou bem. Mas isso transforma muito a relação, quebra muito ali Isso é muito giro. Agora estás-me a fazer lembrar um exemplo que aconteceu ontem mesmo comigo e com os meus filhos. Nós fomos tomar um pequeno almoço ao café e os meus filhos pediram sumo de laranja natural e no café onde nós vamos normalmente trazem o sumo com palhinhas e lá em casa temos assim por hábito reduzir ao máximo o plástico que utilizamos. E a minha filha, ela estava a dizer à funcionária do café que não queria a palha e estava uma senhora ao lado e apercebeu-se da situação e disse: é muito giro porque realmente acho que eles agora até vão reduzir o plástico. E entramos ali numa conversa interessante. E a senhora estava a dizer que, pois, eles agora aprendem isto tudo na escola, entramos um bocado por aí. E eu disse, é verdade, eles aprendem isso na escola, mas eles aprendem isso essencialmente com os pais. Porque eu também...
Também temos que manter. Entendes? Porque eu também não pedia palha. Então às vezes é um bocado isto, porque as crianças aprendem imenso com o exemplo. O que estás a falar é lindo, porque se tu mostras aos teus filhos que está ok dizer eu hoje não estou muito bem, tu estás a dar-lhes a autorização, entre aspas, estás a dar essa permissão para eles serem autênticos. E quando eles não estiverem bem, eles próprios chegam ao pé de mim e dizem: mãe, eu hoje estou irritada. Exatamente. Isto acontece com muita frequência. E não é preciso assim tanto tempo. Nós achamos, quanto tempo é que nós vamos precisar para que os meus filhos também façam isto? É muito mais rápido do que o que nós contamos. Mas Muitos, por exemplo, os meus dizem: mas é porque tu fazes isso com os teus filhos, eles praticamente nasceram. Não é bem assim. Pronto, o processo não foi bem assim. A verdade é que realmente eu não digo as coisas, ou seja, eu ponho em prática. E ao pôr em prática, eles aprendem pelo exemplo. Exatamente. E essa parte do exemplo, ou é pela repetição, não é? Assim, não é bem, nós estamos a dar o exemplo, mas há coisas que não dá para fazer pelo exemplo, não é? Repetimos até que vai, não é? A maioria deles são aquelas aprendizagens silenciosas, não é? Que eles vêm fazer e a seguir vão fazer igual, não é? Mesmo aquelas coisas que nós às vezes dizemos: minha filha está-me sempre a responder, já vou. Um exemplo. Quantas vezes, se nós nos auto-observarmos, é que nós, por exemplo, podemos estar numa divisão da casa e a criança chama: mãe, e qual é a primeira resposta que nós fazemos? Sim, é verdade. Ou seja, eles só nos estão a repetir. Exatamente. E nós não damos conta, ou seja, nós a eles temos o direito de o fazer, mas eles a nós já achamos que é falta de respeito. Tu sentes que, é uma questão, assim mesmo como está a surgir, tu sentes que eventualmente as pessoas possam ter esta dificuldade em assumir essa tal da responsabilidade para não se sentirem culpadas ou para não sentirem que de alguma forma possam não estar a ser bons pais ou boas mães? É porque, primeiro, nós vimos aqui, não sei bem falar sobre a parte das dificuldades que nós tivemos antes, porque eu acho que há aqui uma mudança de geração muito acentuada. E é um pouco de antes não tínhamos nada, eu se calhar não é por aí, eu não me revejo nessa parte, porque sempre também tive muita coisa, portanto, mas há aquela geração de pais em que antes não tinham nada e agora querem dar tudo aos filhos, ou querem dar tudo aos netos, e depois o não, as crianças fazem aquelas birras terríveis, não é? E muitas vezes os próprios pais não querem que os filhos lidem com as frustrações, só que estão a retirar um bem precioso deles. Porque depois cada vez mais vimos o quê? Os adultos, não é? Imaturos, que não sabem lidar com as próprias frustrações, não é? Depois vemos crianças nas escolas que se suicidam, não é? Infelizmente acontece, porquê? Porque à mínima frustração acham que cai o mundo, não é? A gente deve aprender a dizer não. Está bem, mas tem que ser moderado. E agora a falar nisto também está a ocorrer. Uma das técnicas que eu utilizo muito, e que partilho também, porque às vezes nós estamos em qualquer sítio, pedem-nos qualquer coisa. Nós nem raciocinamos sobre isso. A primeira resposta é não. Não, muitas vezes é assim. É, não é? A dada altura, uma das técnicas é porque não, mas é para mim mesma. Ou seja, eu não estou propriamente a perguntar, mas por que não? Depois começa a dizer, porque pode-se aleijar, pode cair, vai-se molhar. Está bem, então eu vou para casa limpa, não é? Ou seja, e a gente às vezes deixa que, assim como isto aqui é o oposto da frustração, não é? Não é ser aquela mãe completamente à vontade, mas às vezes por que não? Porque a minha resposta imediatamente é não. E nós muitas vezes estamos a dizer isso porque não, realmente, estamos a dizer não mediante porque não me apetece que vais fazer isso, não apetece lavar a roupa outra vez, não apetece. A mim não me apetece, mas a criança é criança e a criança precisa de viver, precisa de correr, precisa de saltar e precisa de viver essas coisas, não é? Falaste aí de uma coisa que me ficou, que eu acho assim extremamente importante, eu vejo isso também nos processos das pessoas que eu acompanho, que é a questão da frustração e do não saberem gerir as suas próprias emoções, não é? Eu penso que talvez seja um bocadinho por aí que também tenhas esse nome na tua página e nas atividades. E na que dá origem às atividades, sim. Exatamente. Que é o quê? Que é aquilo que eu noto, tentar colmatar o quê? Aquilo que eu, quando vou aos workshops, portanto, faço workshop, por exemplo, o tema é educar consciente numa escola. Os pais, no final, ficam e tentam expor aquelas dificuldades que têm. E eu fiz um sumo, não é? Espremi isso tudo, do que é que eu notava, então tento o quê? Com as crianças, nas próprias gestão na atividade que nós temos, que é a gestão das atividades, da gestão das emoções, que é o quê? Eles próprios reconhecerem essas emoções. Damos as básicas, portanto há 4 ou 5 que são uniformes a todos os autores, e é o quê? As crianças saberem exatamente quais são as emoções que existem, porque a maioria delas são tão escondidas, como os próprios pais não são autênticos a dizer eu hoje estou irritada, eu hoje estou frustrada, eu hoje estou chateada, ou hoje estou muito alegre, não é? Porque às vezes temos vergonha de dizer que estamos alegres, não é? Eu hoje estou muito feliz, que vergonha de dizer que estou feliz. Não é? Tipo, estranho, mas como estás tão feliz, tens aquele problema e o outro problema, não é? Pronto, e nós normalmente não somos autênticos nisto, e por isso é que eu estava a falar na autenticidade, eu achar que é realmente importante. Nas crianças, eles muitas vezes não sabem dar o nome às coisas. Então, acho curioso, por exemplo, acontece isto no fim
Temos ali umas atividades, eles nas atividades em conjunto, portanto, de acordo com as faixas etárias, mas em conjunto, porque eles aprendem uns com os outros. E então, um traz um exemplo, por exemplo, Alexandra, no outro dia, tentei fazer aquilo que tu me explicaste, que era o quê? Que era estar quando ele detectasse que estava num momento de raiva. Então, ele observou nele que tinha aquele momento de raiva e já sabia o que é que iria acontecer. Não é? No momento de raiva, nós temos ali à volta de 90 segundos, que é um descontrolo. Temos ali ou fugimos ou atacamos, não é? Normalmente os miúdos têm tendência a atacar. Então o mais engraçado disto foi, Alexandre, eu estive ali, eu dei conta que mas eu não conseguia resistir, eu fui atrás dele e bati-lhe. Mas tentou pelo menos. Lá está, o que é que aconteceu? A minha parte na outra atividade foi explicar, olha, parabéns, porque realmente tu ainda não conseguiste, mas tu já deste conta. Ou seja, ele auto-observou-se, ele conseguiu perceber todo aquele mecanismo do corpo dele, ele ainda não conseguiu parar. Pronto. Sim, mas já é sem dúvida um avanço, com certeza. E consegue reconhecer garantidamente quando um colega está ao contrário, quando está com a raiva e vem a correr atrás dele. O que é que pode fazer, não é? Pronto. Vai começar a dizer aos coleguinhas, contei até não ver. Respirações. Respira. Há muitas técnicas das respirações profundas, que é muito interessante, as técnicas que eles depois vão aprendendo para se autorregularem, não é? Sim, muito bom. Nós não conseguimos impedir, a emoção vem, nós não conseguimos dizer, vamos controlar as emoções. Controlar não é fácil, nós temos é que gerir, porque ela chega sem pedir licença, não é? Com certeza que sim. Ela chega sem... Temos é que, ok, já reconheci, estou com medo. Ok, estou com medo, é um medo bom ou mau? Não é? Vamos analisar isto. Então, a partir daí, eles próprios terem esta noção. Então, eu vou avançar porque este medo é daquele que só me está a proteger no sentido de... Exatamente. É a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa. Exatamente. Muito bom. Eu acho que temos aqui pano para mangas, se calhar para que este vídeo não viesse, é fascinante. Se calhar para que este vídeo não fique muito longo, nós vamos interromper aqui este vídeo, vamos parar aqui este vídeo e encontramos já de seguida depois na parte 2 deste nosso vídeo, desta nossa conversa super interessante aqui com a nossa Alexandra Santos. Até já, obrigada por estares aí, vemo-nos já de seguida, até já.